Eu vou ler com vocês o texto de 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11, um texto para a gente começar a pensar sobre esse tema hoje, o agir cristão. 2 Pedro, capítulo 1, e eu vou começar a partir do versículo 3, que diz assim: Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. De quem é esse divino poder? De Deus. Então, de Deus, seu divino poder nos deu todas as coisas de que nós necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Nosso Deus é assim. Para que por essas promessas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, agora aqui o texto ele vai mudar o foco. Por isso mesmo, empenhem-se. Agora é com a gente a história. Empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, acrescente a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque se estas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Olha o alerta do apóstolo Pedro a nós. Isto é uma possibilidade. Ele está falando com uma igreja. Ele está falando com cristãos, como você, como eu. Ele está dizendo que há um risco de nos tornarmos inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, tua palavra foi lida nesta noite entre nós, e a nossa oração é para que o teu Espírito Santo nos dirija, Senhor. Sobre mim, que vou compartilhar alguns pensamentos sobre o teu povo, Senhor, que vai ouvir, que o teu Espírito Santo nos esclareça, que o teu Espírito Santo é que nos convença das tuas verdades. Que aquilo que for do homem, Senhor, seja colocado de lado, que a gente fique com a verdade da tua palavra, por ela sejamos edificados, consolados, fortalecidos e desafiados nessa noite, no nome de Jesus, amém. Amém? Olha para essa figura, eu não sei quantos já viram situações assim, quantos pais já passaram por situações assim, né? E outras situações tantas parecidas, né? Às vezes eu vejo no supermercado, né, alguns pais empurrando aqueles carrinhos cheios de compra e ainda com o filho pendurado do lado assim. Ou mães, né, com bolsa, sacola, falando no celular e o filho no braço. Né? São imagens assim que eu queria começar para a gente procurar visualizar isso, né? Como é o amor dos pais. Só que, meus irmãos, por vezes, pode ser que nós sejamos essas crianças eternamente no colo do pai. O pai está trabalhando, o pai está ocupado com a implantação do reino de Deus nessa terra. O pai tem uma paixão por ver homens e mulheres sendo alcançados pela palavra de regeneração, de transformação, pela obra de Cristo na cruz. Cristo está empenhado neste trabalho, o Espírito Santo trabalha aqui nesta terra para convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. E às vezes nós estamos como aquelas crianças no colo do pai, seguros, nos sentindo amados,
confiando que o nosso Deus faz tudo por nós, não vai faltar o alimento para nós, não vai faltar a roupa para nós. Essas crianças não têm preocupação nenhuma, elas estão no colo do pai, no colo da mãe. Mas às vezes somos nós que estamos assim, na nossa vida cristã, descansados, seguros no colo do pai. Mas eu vim essa noite para lembrar a mim e lembrar a vocês que Deus tem outras intenções para nós, outro projeto para nós. E que é hora, muitas vezes na nossa vida, de descermos do colo do nosso pai e de nos colocarmos ao lado dele, nesta obra da implantação do reino de Deus. Será que Deus nos transformou em filhos para ficarmos passivamente no colo dele? Essa seria a pergunta para refletirmos nessa noite. Apenas usufruindo então das suas bênçãos? Não. Mas esse perigo existe, de sermos levados à passividade. Recentemente nós indicamos até através da nossa revista um livro, ele chama-se Uma Fé Pública, o autor chama-se Miroslav Volf. Esse livro nós temos na nossa livraria, inclusive, para vender. Um livro muito interessante, um trabalho desafiador que o autor faz ali. E ele, numa parte do livro, ele nos chama a atenção para uma realidade. Ele analisa os nossos dias, ele diz que a igreja de hoje, os cristãos nos nossos dias, eles estão vivendo dois extremos da fé, ele diz. Dois extremos que não são bons. Um extremo, ele diz que é o extremo da agressividade. Ele fala que alguns cristãos vivem uma fé agressiva. São aqueles cristãos que tentam impor o seu modo de ver às pessoas à sua volta, mas com intolerância, com agressão. E a gente tem visto nos nossos dias, e não só com o cristianismo, mas com tantas religiões no mundo, guerras acontecendo porque as pessoas praticam uma fé que é agressiva, que tenta se impor na base da força. E ele diz: isso não é saudável, não é assim que nós devemos viver a nossa fé. Mas ele fala de um outro perigo, de um outro extremo, que ele chama de fé ociosa. Ele diz que nesses dias de pluralismo, onde o mundo tem dito para a gente que hoje aí fora, cada um tem a sua ideia, nós temos que respeitar as ideias de todo mundo, né? E temos que nos guardar nos espaços públicos, cada um com a sua vida reservada. Então muitos cristãos, diz esse autor, têm guardado a sua fé para a sua vida íntima e pessoal. Ele diz assim: não quero agredir ninguém, não quero arrumar problema com ninguém, a minha fé é uma questão minha pessoal, eu creio em Deus, eu sigo a palavra de Deus aqui dentro da minha casa, ninguém precisa saber disso, eu amo a Deus e o sirvo, e assim eu vou vivendo o que ele chama de uma fé ociosa. E isto também não é o que Deus preparou para nós, não é. Nós temos que achar o caminho do centro aí, um caminho equilibrado, mas um caminho de uma fé que é operante, de uma fé que produz frutos, de uma fé que tem compromisso em praticar boas obras e todos aqueles mandamentos que nós já conhecemos da palavra de Deus. Há um jeito de praticarmos ou de vivermos a nossa fé que não seja nem agressiva, mas nem ociosa, que nem saiamos aí fora ferindo as pessoas ou atacando as pessoas ou querendo impor nossa maneira de ver as coisas, mas também que a gente não se isole das nossas responsabilidades como cristãos. Eu vejo que algumas pessoas, elas vivem um tipo de cristianismo onde Deus é o emissário e eu sou o destinatário. Deus envia a sua palavra, Deus envia as suas bênçãos, Deus é aquele que age, Deus é aquele que faz tudo a meu favor, Deus é aquele que guarda a minha vida, Deus é aquele que guarda a minha casa. Então Deus é o emissor, eu sou o destinatário. Eu recebo, eu agradeço, eu louvo, eu adoro a Deus, mas eu sou só o destinatário. Não foi para isso que Deus nos chamou, né? A Bíblia fala, sim, de um tempo de descanso. O livro de Hebreus fala que chegará um tempo na nossa vida onde nós entraremos no descanso do Senhor. Está lá em Hebreus 4.
a partir do primeiro versículo, mas principalmente ali no versículo 9, no versículo 10, fala de um descanso, quando nós vamos descansar das nossas obras. Deixa eu dar um aviso, esse descanso é no céu, não é aqui. Esse descanso, embora nós vamos experimentar uma porção desse descanso, porque o nosso Pai é tão amoroso conosco, que Ele já nos permite antever parte desse descanso. Como é que a gente prova desse descanso? Pela segurança. Nós acabamos de cantar que Cristo é a nossa rocha, nós estamos firmados sobre Ele, não precisamos temer as crises. Então, isso tudo acalma o nosso coração. A gente pode ir vivendo a vida cristã, a gente pode ir vivendo a nossa vida dia a dia com descanso. Esse sentido de descanso nós já podemos provar. Mas o descanso que Hebreus vai tratar, ele fala que está reservado para nós. Um descanso melhor. Quando descansaremos das nossas obras? E aí fica claro que o tempo agora é o tempo das obras. Agora é o tempo do trabalho. É o tempo de arregaçar as mangas e de nos envolvermos num projeto e num trabalho da parte de Deus, aguardando esse descanso que virá lá no final, né? Deus nos chama, Deus nos tem chamado para trabalhar com Ele. E isso, meus irmãos, é uma honra. Nós precisamos olhar para isso como um privilégio, uma honra. O próprio Deus tem nos chamado, tem confiado a nós essa incumbência, tem chamado a você e a mim, dito: esteja aqui do meu lado, trabalhe comigo. Eu alcancei você para fazer de você um trabalhador junto comigo. Eu não quero que você só usufrua das minhas bênçãos. Nós vamos sim, sempre, colher do melhor de Deus. Mas Deus tem nos chamado nesses dias para sermos colocados do lado dele. Eu gosto muito dessa frase, que diz que a soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade do homem. Deus é soberano, Deus tem o controle de todas as coisas nas mãos, Ele governa sobre este mundo, Ele governa sobre toda a carne, Ele governa sobre cada vida neste planeta. A história, ela continua sendo controlada por Deus, Deus não perdeu o controle de nada, tudo está debaixo da ciência do Senhor. Mas nós não podemos olhar então para esta soberania de Deus e pensar assim: bom, se tudo está no controle de Deus, o que eu posso fazer? Vou sentar aqui e esperar o dia de me encontrar com o Senhor na eternidade, para aproveitar todas as delícias da vida eterna. Mas esta soberania de Deus, ela não anula a sua responsabilidade e a minha responsabilidade como cristãos. Porque no exercício dessa soberania, deste controle de Deus sobre todas as coisas, nesse projeto de Deus de alcançar homens e mulheres e vê-los transformados à imagem de Jesus Cristo, neste projeto, Deus conta com você e conta comigo. Deus conta com cada um de nós. E nós precisamos, a cada dia, ganhar mais conhecimento a respeito disso. Entendermos pela palavra de Deus o que Deus espera de cada um de nós. E aí então nos voluntariarmos, nos oferecermos a Deus, para que Ele haja em nós. A gente sabe daquela questão bíblica, né, sobre fé e obras. E Paulo fala tanto sobre a salvação que nos é dada de forma gratuita. E depois Tiago, né, ali no finalzinho do Novo Testamento, vai falar tanto sobre as obras. Mas nós entendemos o lugar de cada coisa. A nossa salvação, que é gratuita, fala da soberania de Deus. Deus é soberano e pelo seu divino poder, Ele nos deu gratuitamente a salvação. Mas quando Tiago fala das obras, ele fala então da nossa responsabilidade, da minha e da sua responsabilidade, em tornarmos agora todo esse projeto de Deus num estilo de vida e em atitudes práticas. E tem mais, e isso fica um alerta para nós. Na palavra de Deus, nós vamos encontrar algumas ordens de Deus. Porque são ordens, Ele é Senhor. Quem é Senhor dá ordem. Ele é nosso Senhor. E há algumas ordens que Deus nos deixou. E só nós podemos fazer. Ele conta com você, Ele conta comigo. Há algumas coisas que nós já vamos ver em seguida, que até anjos, diz a Bíblia, se ofereceram para fazer. E Deus disse: não, serão meus filhos que vão fazer.
há coisas que Deus está aguardando você e eu fazermos. Ele conta conosco. Isto é amor de pai. Mas nós precisamos responder a esse amor. Há coisas que nem anjos podem fazer. Há coisas que depois, no céu, não poderão mais ser feitas. Nós aguardamos esse descanso um dia no céu, mas tem várias ordenanças que o Senhor nos deixou, que devem ser cumpridas hoje, aqui, neste tempo da nossa vida. Não será lá depois. Depois não haverá mais tempo para nós fazermos essas coisas. E eu quero destacar com vocês, nessa noite, 5 pontos. A palavra de Deus vai nos dar outras ideias, mas para a gente fixar hoje algumas delas, eu destaquei 5 pontos onde nós temos que nos envolver de alguma forma. Todos nós que fomos alcançados um dia pela graça de Deus, todos nós que já fomos transformados em filhos de Deus, podemos ainda estar no início da nossa fé, é verdade, podemos ainda ser como pequenas crianças, a Bíblia usa essa figura, mas é logo que já estamos crescendo e pronto para descermos do colo do Pai e sermos parceiro dele nessa construção. A primeira coisa que eu quero ver com vocês, e eu vou expô-las todo como perguntas, para que a gente possa refletir nessa noite. A primeira delas é: temos agido em favor dos não cristãos? Isso é para você pensar aí no seu coração. Você tem agido? Você tem trabalhado? Você tem praticado obras em favor daqueles que ainda não são cristãos? Esse é o ministério que Deus confiou a cada um de nós. Os anjos não vão fazer isso. Os anjos não vão fazer isso. Nós fomos chamados para atender este chamado de Deus. E esse chamado só pode ser feito por nós aqui, durante a nossa vida. Este é o tempo, não haverá outro tempo. É agora. Não é para daqui uns anos, não é para depois, é para agora. Temos agido em favor dos não cristãos? Do que fala esse tema? Esse tema fala de evangelizar, esse tema fala de anunciar as boas verdades, as boas novas do Evangelho. Esse tema fala de falarmos com as pessoas, daqueles que ainda não conhecem a Cristo, sobre o Evangelho que um dia nos alcançou e transformou a nossa vida. De apresentar este Evangelho de maneira integral. De falar de um Deus que nos ama e que está pronto para mudar e transformar a nossa vida. Nós precisamos falar disso àqueles que ainda não conhecem a Cristo. Se não formos nós que falarmos, quem vai falar? Se Deus disse que não serão os anjos, quem é que vai anunciar? Aí nós podemos pensar, não, mas essa responsabilidade não são dos pastores, dos líderes que anunciam isso, dos púlpitos. Não, mas não é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que essa tarefa é de cada cristão, de cada um de nós. Que esse deve ser o modo de vida do cristão. Esse é o agir do cristão. O agir de Deus é nos guardar, nos transformar, nos ajudar. Mas agora o nosso agir é contar isso para as pessoas. E evangelizar é isto. É falar de tudo isso que temos provado para as pessoas. Se não falarmos, como é que crerão? Como é que as pessoas vão crer? É dar o nosso testemunho. É dar o nosso testemunho onde? Dentro de casa. Porque muitos dos nossos familiares ainda não conhecem a Cristo. Então ali começa o nosso ministério. Ali, dando testemunho, no nosso trabalho, na escola, na rua. Pelo nosso estilo de vida. O mundo quer ver onde nós somos diferentes. O mundo quer ver em que nós somos diferentes. Os não cristãos, eles estão olhando para nós para ver assim, afinal de contas, vocês que se dizem cristãos, são diferentes em quê? Porque usamos roupas diferentes? Porque passamos os nossos domingos à noite ou domingo de manhã na igreja? O mundo está esperando respostas. O que é diferente na nossa vida? E nós temos essa resposta e precisamos entregar às pessoas. Precisamos fazer isso através das nossas atitudes, do nosso caráter, do nosso comportamento. Quer a gente queira ou não,
aquilo que a gente faz, aquilo que a gente é, aquilo que a gente, a maneira como a gente vai vivendo, ela produz um efeito na vida das outras pessoas. Ou é positivo ou é negativo. Ou a gente afasta as pessoas, ou a gente atrai as pessoas. E nós precisamos atrair as pessoas, para que elas ouçam a respeito daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. É assumir uma vida missional e missionária. Missional fala deste entendimento de que Cristo me alcançou um dia para fazer de mim um missionário. Nós todos somos missionários. Nós todos somos missionários. Alguns missionários são enviados para terras distantes. Alguns missionários são enviados para povos que nunca ouviram falar de Cristo, como algumas populações indígenas. Mas nós todos somos missionários. Você é missionário na tua casa, você é missionário no teu trabalho, você é missionário no meio da tua vizinhança. E cabe a cada um de nós levar esta mensagem para essas pessoas na nossa vida. Mateus 5 diz que nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Esta função foi dada a você e a mim. Temos sido sal da terra, temos sido luz para esse mundo. Eu não estou falando aqui de capacidade pessoal. Quando a gente fala de sal da terra, que é dar sabor, que é mostrar que há uma vida diferente, isso é o Espírito Santo que faz em nós. Quando a gente diz luz do mundo, não é que eu tenho luz em mim mesmo, mas é porque aquele que é a luz, que tem a luz, vive em mim. Mas eu preciso permitir que essa luz vaze da minha vida e seja vista pelas pessoas à minha volta. Nós precisamos ter um compromisso com isso. Este é o agir do cristão. O cristão é esta pessoa que todos os dias trabalha para mostrar Cristo ao mundo, para mostrar Cristo ao mundo. Isto é uma necessidade na vida da gente. Eu preciso cumprir com a responsabilidade que meu Pai tem me dado. O texto para nós é o de 1 Coríntios 9,16. Entre outros textos, eu separei esse, Paulo dizendo: contudo, quando eu prego o evangelho, eu não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. E a minha oração nessa noite, a respeito desse primeiro ponto, era que nós todos pudéssemos fazer essa declaração como Paulo e orássemos assim a Deus, dizendo: Pai, me ajuda. Eu quero declarar como Paulo, dizendo que eu tenho essa necessidade de pregar o evangelho, de declararmos isso, mas de coração, meus irmãos, de verdade, de entender esse chamamento de Deus e com coragem e entendimento no nosso coração dizermos assim nessa noite: ai de mim, se eu não anunciar este evangelho às pessoas. Amém? Nós podemos fazer isso, não podemos? O Espírito Santo nos capacita. Vai guardando isso no seu coração. Eu quero falar sobre um segundo ponto, uma segunda pergunta para nós. Temos agido em favor dos novos na fé? Você tem agido em favor das pessoas que hoje estão se convertendo e chegando à família de Deus? Você sabia que você tem responsabilidade sobre isso? Eu faço parte de eu faço parte de uma família, todos nós, né? Fazemos parte de uma família, ainda bem. A minha família, meus pais tiveram 4 filhos. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, depois eu e meu irmão mais novo. E eu me lembro ainda, né? Já vai ficando também a lembrança lá para trás, mas eu me lembro ainda de como meus irmãos mais velhos ajudavam a cuidar de mim e do meu irmão mais novo. Meus pais eram pais presentes, amavam a gente, cuidavam da gente, mas eles já davam pequenas responsabilidades para os irmãos mais velhos cuidarem dos irmãos mais novos. Quem aqui teve coisas assim na família? Ou foi cuidado, ou cuidou. Isso é natural, não é? As famílias funcionam assim. Os irmãos mais velhos, eles começam a ajudar os pais no cuidado com os irmãos mais novos. Meus irmãos, na vida espiritual é assim também. Aqui é o que nós chamamos a família de Deus. Se você olhar para o lado,
né? As pessoas que você vê aqui à sua volta são teus irmãos, nós somos família de Deus. Mas algumas pessoas, elas estão chegando agora na família de Deus. Algumas pessoas vão chegar em breve aqui, vão entrar por essas portas, ou vão ser alcançadas através das nossas células, ou através do seu compromisso. Nós estamos assumindo essa noite um compromisso de falar do evangelho ao não cristão. Ele vai se converter, vai chegar na família de Deus. Ele é um bebê. Quem cuida é o Senhor? Sim, o Senhor cuida dos seus filhos. O Espírito Santo não vai ajudar essas pessoas, fortalecendo essas vidas? Vai ajudar. Mas e os irmãos mais velhos, que somos nós? E a nossa parte? E quando é que nós vamos nos oferecer para ajudar essas pessoas? Para nos aproximarmos, para abrir espaço na nossa vida, para acolher essas pessoas, para dizer para elas, olha, eu não sei muito, mas o pouco que eu sei, eu queria dividir com você. Eu queria repartir com você. Eu já tenho recebido algumas coisas de Deus. Eu já tenho aprendido alguns princípios. Eu quero compartilhar com você, dividir com você. Esse desafio, então, fala de discipulado. E nós todos precisamos nos oferecer a Deus assim. Pai, envia pessoas para que eu possa cuidar dessas pessoas. O Senhor me capacita a ser um discipulador. Eu quero cuidar de vidas, eu quero cuidar de pessoas. A marca desta comunidade tem sido, ao longo dos anos, eu estou aqui já há 30 anos, e a marca dessa comunidade tem sido os relacionamentos. Precisamos nos oferecer assim. Pai, eu quero cuidar de alguém. Não é só a minha vida que importa, não são só as minhas necessidades. É transferir o legado, é ensinar aquilo que temos aprendido, é consolar. Quando o irmão mais novo ainda tropeça, cai e chora, você é aquele que vai do lado, levanta, fala, não, fica firme, eu estou com você, você não está sozinho. É aquele que fortalece. Esse é o nosso desafio, meus irmãos. Esse desafio também, deixa eu dar essa notícia para vocês, não é só dos pastores, não é um desafio só dos líderes de célula, não. Esse desafio é um desafio que o nosso Pai reparte com todos nós, com você, comigo, com cada um, com cada um. Ah, mas eu sou cristão só há 2 anos. Então, você já pode cuidar daquele que tem 1 ano. Ah, mas eu sou cristão só há 1 ano. Você pode cuidar daquele que tem 1 mês. Ah, mas eu sou cristão faz 1 mês. Cuida daquele que tem 1 dia. Nós podemos. Não por nós. É pelo Espírito Santo. Mas se você não se oferecer, se você não disser, Senhor, eis-me aqui. Eu estou pronto. Eu não sei muito. Se nós não fizermos como aquele rapazinho, Senhor, eu tenho só alguns pães e alguns peixes na minha mão. Mas se o Senhor multiplicar, eu vou oferecer a muitas pessoas. Eu vou repartir com todos. Eu vou repartir. O texto para nós, conhecido bastante, o chamado de Jesus para nós, no final do seu ministério, Mateus 28, 19 e 20, quando ele disse, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Fiquem tranquilos, não é pesado esse trabalho, não será difícil, porque eu estou com vocês. O Senhor está conosco, o Espírito Santo está conosco. Ah, mas se eu começar a acompanhar uma pessoa nova na fé, ele talvez vai me fazer perguntas, ele vai querer entender coisas que talvez eu não sei. Fique calmo, o Espírito Santo vai estar com você. Ele vai te ajudar, e se vocês não souberem, vocês vão procurar ajuda e vão aprender. E eu quero dar aqui um testemunho pessoal, porque num determinado momento da minha vida, eu me ofereci para me envolver neste trabalho do discipulado. E eu errei nesse processo. Eu mal conseguia servir as pessoas, mas olhando hoje para trás e vendo como o Espírito Santo me ajudou nesse processo, eu cresci. Se outras pessoas foram abençoadas no trabalho do discipulado, glória a Deus. Mas eu sei que eu fui muito abençoado. Eu cresci muito, me oferecendo para cuidar de outras pessoas. Nós não podemos fechar a nossa vida, nos negar a este trabalho. Porque Deus conta conosco, Deus conta com você, Deus conta comigo. Nós precisamos nos oferecer. Há muita gente chegando, há muitos bebês nascendo na família de Deus. E nós podemos e precisamos ser esses irmãos mais velhos que vão cuidar desses
recém-nascidos. Temos um compromisso com os não cristãos, compromisso de trabalho. Temos um compromisso de trabalho com os novos na fé. Terceiro compromisso nosso. Pergunta: temos agido em favor da igreja? Temos agido em favor da igreja? Essa pergunta, esse tópico aqui, esse tema para nós agora fala da nossa vida agora como igreja. Estamos aqui reunidos nesse espaço, somos família de Deus, somos a igreja de Jesus Cristo que se reúne na Vila Carrão, na Rua Eponina 390, mas a gente vem para cá toda semana, escolhemos um culto, a gente vem no domingo de manhã, no domingo à noite, ouvimos uma pregação, participamos do momento de louvor, nos tornamos membros desta comunidade aqui, mas e que mais? Nós nos sentamos nesses bancos, nessas poltronas confortáveis, domingo após domingo, para adorar a Deus, para louvar a Deus, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a profecia de Deus, e tudo isso está certo, não há nada de errado nisto, mas o que eu quero dizer nessa noite é só isto? Paramos aí na nossa vida? Ou nós olhamos para isto aqui, olhamos, quando eu falo isto não é o prédio, mas nós olhamos para esta comunidade de irmãos, de cristãos, de filhos de Deus que se reúnem neste lugar, olhamos para esta igreja, nós ouvimos agora há pouco uma série de avisos sobre diversas atividades, e nós sabemos o quanto essa igreja, atua em diversas áreas, diversos ministérios, áreas sociais e tantas coisas. Nós olhamos para tudo isso e dizemos: mas eu não tenho nada a ver com isso. Ou nós olhamos para isso e dizemos: é a minha casa, é a minha igreja, onde eu posso servir? Onde eu posso ser útil dentro desta casa? E eu quero dizer algo nessa noite para cada um de vocês. Se por acaso em algum momento da vida de vocês alguém disse isso, ou se Satanás de alguma forma soprou isso na sua mente, dizendo a você que você não tem utilidade dentro desta casa, eu quero dizer que isto é mentira. Isto é mentira. Porque cada um de nós que fomos chamados pela graça de Deus, que fomos enxertados na videira, que fomos transformados em filhos de Deus, a palavra de Deus diz que cada um de nós recebeu pelo menos um dom, e nós devemos exercer este dom aqui entre nós, servindo uns aos outros, edificando uns aos outros, cooperando para o crescimento do evangelho, da causa de Deus. É a edificação mútua, através dos mandamentos recíprocos. Quantas vezes a gente lê na Bíblia o acolhei-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, consolai uns aos outros, servi uns aos outros. Quem é que faz isso? Nós. Somos nós que vivemos esse estilo de vida. Mas para isso eu preciso abrir a minha vida, eu preciso abrir espaço na minha vida para acolher meu irmão, para me sentir responsável pela vida dele, para me oferecer, para praticar essas verdades na vida dele. É desenvolver aqui dentro amizades espirituais significativas. Amizades do ponto de vista de Deus, que é a amizade que diz assim: você é meu amigo, eu tenho compromisso com a sua vida, eu tenho compromisso de edificar a sua vida, de zelar por você, de socorrer você na hora da necessidade. Se eu ver você caindo, sou eu que vou estar do teu lado para você levantar. E quando for a minha vez de cair, conto com você para me ajudar a levantar. É disso que fala esta cooperação na casa de Deus. É o serviço de mentoria. A gente fala do discipulado, o discipulado tem mais a ver com o serviço que prestamos aos novos na fé. Mas agora nós que já somos os filhos mais velhos, os filhos mais adultos, aqueles que já temos amadurecido um determinado tempo da nossa vida com Deus, nós podemos exercer um com o outro mentoria, que é o exercício de edificar teu irmão, que é o exercício de dizer: vamos lá, vem comigo, me ajuda aqui, vamos fazer esse trabalho juntos, vem se envolver comigo. Nós precisamos fazer isso com os outros. É esse amor que se expressa em serviço dentro da casa de Deus. É quando a gente fica sabendo que algum dos nossos irmãos foi atacado, de alguma forma está sofrendo, está doente, passando por alguma crise. É quando a gente olha para o lado e fala assim: nossa, mas aquele meu irmão que estava comigo todos os domingos,
já faz 2 domingos que eu não o vejo aqui. Amanhã eu vou ligar para ele. Amanhã eu vou visitá-lo. Amanhã eu vou lá na casa dele. Será que ele está passando alguma dificuldade? Será que de alguma forma eu posso ajudá-lo? Eu não vou abandonar meu irmão. Eu vou atrás dele. Eu vou procurá-lo. Quem é que vai fazer isso? Não serão os anjos. Seremos nós. Essa tarefa Deus passou para mim e para você, para nós realizarmos o amor que se expressa em serviço. E como eu disse agora há pouco, os ministérios, tanta coisa, onde nós podemos nos envolver e nos oferecer. Você pode dizer, eu sei fazer tão pouco, PA. Ofereça o seu pouco. Mas saiba que esse pouco nas mãos de Deus pode abençoar muitas pessoas. Muitas pessoas. Nós escutamos tantos testemunhos, por exemplo, de senhoras que pouco podiam fazer, procuraram uma fundação. Eu posso costurar. Estão lá. Costurando roupas, costurando roupa de cama, abençoando tantas pessoas que não têm condições de ter esses utensílios, esse conforto, e elas estão lá abençoando. Sabiam tão pouco, mas nas mãos de Deus estão fazendo muito. E nós? Onde temos contribuído na casa de Deus? Temos agido em favor da igreja? Olha só o texto para nós, que está lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 11 e 12. Dizendo como nosso Pai, Ele projetou isto que nós chamamos da sua igreja, e Ele diz assim, e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. E o Senhor está falando aqui de que Deus, através do Espírito Santo, elegeu alguns, sim, para exercer uma tarefa de serviço, de liderança dentro da casa de Deus. São figuras que a gente pode às vezes reconhecer, profetas, aqueles que profetizam a palavra de Deus, os evangelistas, os pastores e os mestres. Mas olha o que esse versículo diz. Deus separou algumas pessoas para essas atividades, para essas responsabilidades. Isso não é posição, isso não é para envaidecer homem algum. Na verdade, isso é responsabilidade. Deus chamou alguns para exercerem essa responsabilidade, e aí nós, ou no caso, vocês que estão sentados podem dizer, bom, eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não sou profeta. Deus chamou estes homens, estas mulheres, eles estão lá exercendo o ministério. Mas para que Deus chamou essas pessoas? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Quem são os santos? Somos todos nós. Deus planejou essa estrutura de comunidade, mas para que todos nós, e aí isso envolve todos, nós que somos chamados santos porque Cristo tem repartido a santidade dele conosco, ele nos faz santos. Então nós podemos dizer que nós somos esses santos, porque o Senhor nos tem santificado. Então ele prepara os santos através destas figuras para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Você está sendo preparado, eu estou sendo preparado, todos nós estamos sendo preparados, e já faz tempo, para que nós edifiquemos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo está aqui. Parte do corpo de Cristo somos nós que nos reunimos aqui, e nós temos que ganhar esta visão de que nós edificamos esta igreja juntos. E às vezes a gente ouve pessoas que olham e falam assim, mas a igreja não está tão bem como já esteve em outros tempos, ou eu estou identificando que há coisas que não estão indo tão bem dentro da comunidade da graça. Então se ofereça. Somos nós que fazemos a igreja, somos nós que construímos esta comunidade de irmãos que se amam, que se servem, que se protegem, que cuidam um do outro, que se edifica. Vamos nos oferecer nisso. E Deus fará milagres entre nós. Temos compromisso com os não cristãos, temos compromisso com os novos na fé, temos compromisso com a igreja. Temos agido em favor do mundo e da sociedade? Já é o 4º ponto. Temos agido? E aqui, o ponto que vem em destaque para nós, fala das boas obras que nós fazemos lá fora. Fala de justiça social. Fala de um estilo de vida de ética, de honestidade. Fala de solidariedade. Fala de trabalho voluntário. Fala de um olhar para este mundo e para esta sociedade
e de saber que, embora as coisas lá fora vão caminhando cada vez pior, porque o mundo jaz no maligno, porque Satanás tem dominado as nações e dominado a sociedade e causado tantos males no mundo, mas quem é que vai colocar limite para este mal no mundo? Quem é que vai levantar a voz para dizer que é preciso ainda que haja justiça nesse mundo, nesta sociedade? É a igreja de Cristo. Nós fomos chamados para fazer isso. E eu sei que nesse momento muitos de nós podem pensar assim, mas onde a minha voz pode ser ouvida nesse contexto? Nesse país tão grande, nesse sistema tão corrupto da política, onde é que minha voz pode ser ouvida? Em pequenas atitudes, sim, você pode fazer a diferença. Você pode fazer a diferença no seu trabalho, com a sua honestidade, com a sua integridade, chamando a atenção para aquilo que é justo. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso cuidando do planeta. É algo que eu repito sempre quando eu estou lá envolvido nos cursos aqui que a gente ministra sobre maturidade cristã. E eu repito isso sempre. Gente, o primeiro trabalho, qual foi o primeiro trabalho que Deus deu ao homem? Cuide do jardim. Quando Deus formou Adão e Eva, naquele jardim do Éden, a primeira responsabilidade que Deus já passou para o homem foi: cuide deste jardim. Tudo começa com uma mudança de olhar. Eu sei que às vezes agora pode até faltar assim, o que a gente pode fazer? Não é o que a gente pode fazer primeiro, é o olhar que precisa mudar. É o nosso compromisso. E depois as coisas vão acontecendo, vão aparecer. Mas eu preciso olhar para este planeta e pensar assim: isso aqui é criação de Deus. E o homem tem destruído tudo à sua volta. O que é que eu posso fazer? Nos nossos dias, para alguns exemplos, você pode separar o seu lixo. E separar tudo aquilo que pode ser reciclado e dar um destino para ser reciclado. Isso é cuidar do seu planeta. Isso é cuidar. Isso é cumprir com o chamado que Deus tem nos dado, de cuidar, de zelar deste planeta, desta sociedade, de promover ações assim. De repente lá no teu condomínio, no teu prédio, não há esse tipo de atividade. Você procura lá o seu síndico e diz para ele: nós podemos fazer aqui uma coleta seletiva de lixo, para que a gente possa cuidar das coisas? Um uso racional da água, dos recursos que Deus tem nos dado? Cabe a nós ter este olhar. E além de tudo, como a nossa pastora nos lembrou agora há pouco no aviso que ela deixou, outra coisa que nós podemos fazer, e muito, por este mundo, é a nossa intercessão, é a nossa oração contínua, né? Para que Deus coloque limites para tanta impiedade, tanta maldade nesse mundo, para que o Evangelho possa alcançar outras pessoas. Nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso, como também foi colocado pela nossa pastora, na hora do nosso voto. Quando fizermos um trabalho de pesquisa, formos atrás de conhecer mesmo quem são os candidatos. Nós temos uma eleição complicada, nós sabemos disso, né? Temos que votar em tantas pessoas. Temos que votar num presidente, temos que votar num governador, 2 senadores, temos que votar em deputado federal, em deputado estadual. E a gente pode, né, cansados às vezes da política, não nos interessarmos por isso e deixarmos para lá e votarmos em qualquer pessoa que a gente conheça ou alguma coisa. Não. Nós podemos procurar entender o momento que o Brasil vive, conhecer os projetos e ter um voto consciente, ter um voto onde você coloque ali não só o seu voto, mas a sua oração, para que o nosso Brasil, para que o nosso país, para que este mundo possa experimentar o agir de Deus. O texto para nós, conhecido também, Mateus 15, 35 e 36, quando naquela passagem tão conhecida, né, naquela parábola que Jesus conta, e quando ele diz assim: pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas, vocês me vestiram, estive enfermo, vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. A gente precisa ter um olhar também voltado para o mundo, para essa sociedade, exercendo justiça nesse mundo, cuidando para que as coisas, ainda que muito pequenas, mas que elas melhorem de acordo com a vontade de Deus e o projeto de Deus para cada um de nós. E a última coisa, o último ponto que eu quero deixar com vocês: vocês têm agido em favor de vocês mesmos?
Você tem agido em favor da sua vida? Esse é um compromisso que nós temos que assumir nessa noite também. De trabalhar, cada um, pela sua própria vida. Como está a sua vida de santidade? Como você tem olhado para a sua vida, feito autoexame, olhado para como está indo a sua fé, procurando identificar o que não vai bem, procurando os recursos de Deus para que a sua vida seja acertada, edificada, para que você avance. No texto que nós lemos lá no início de 1 Pedro, vocês lembram, aparece a palavra esforcem-se, esforcem-se. Esse desafio é individual, é para você, é para mim, esforcem-se. É o zelo que nós precisamos ter com as nossas palavras, o zelo com as nossas atitudes. É olharmos para saber se estamos praticando os princípios da palavra de Deus ou não sendo apenas ouvintes. É cuidarmos da nossa vida de oração e comunhão com Deus através da sua palavra. Nós temos um desafio, meus irmãos, um agir cristão que envolve a nossa própria vida. O texto de Hebreus 12:14 diz, esforcem-se, essa palavra aparece de novo aqui em Hebreus, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Nós temos, pelo menos, eu lembrei a vocês nessa noite, 5 compromissos que falam do agir do cristão. O cristão é alguém que sabe, conhece o seu Deus, sabe que Ele age continuamente por nós. Mas o cristão é aquele que se encarrega, se oferece de cuidar dos não cristãos, dos novos na fé, da sua comunidade de santos, deste mundo, desta sociedade e da sua própria vida. A minha intenção nessa noite não era colocar um peso de trabalho sobre a vida de nenhum de vocês. Eu não quis ser legalista ou impositivo, porque tudo que eu disse a vocês, eu tenho dito primeiro a mim, eu tenho checado a minha vida, e o que eu posso dizer com muita segurança, que nada disso é pesado, meus irmãos. Eu não vim falar aqui de peso, de um trabalho estafante, de responsabilidades pesadas. Esse trabalho, sim, primeiro é do nosso Pai, mas Ele tem contado conosco, numa parceria. Não faremos nada sozinhos, não faremos nada pelo nosso próprio esforço, nós contamos com o Espírito Santo de Deus. O que nós temos que fazer então nessa noite? Qual é o desafio? O desafio é nos dispormos. O desafio é nós arregaçarmos as mangas e dizermos assim a Deus, Pai, eu não sei ainda como, mas conta com a minha vida, eu quero fazer algo. Eu quero entender esse agir cristão e eu quero me oferecer para ser este que trabalha nessa parceria. É se voluntariar, é se envolver, é se interessar, é perguntar onde eu posso ajudar, em que eu posso ser útil nesta casa. É trabalhar em parceria com Deus e esta é a melhor maneira de viver a vida cristã. Não que Deus precise do nosso agir. Deus se bastaria a si mesmo, mas Ele preferiu contar com cada um de nós. Não que isso faça bem a Deus, isso faz bem a nós. Deus escolheu repartir todas essas tarefas conosco, porque no fim a gente descobre que nós somos muito beneficiados e abençoados quando a gente se oferece. Lembram de Isaías, o chamado de Isaías? Deus olhava para esse mundo, vendo tantos necessitados, e é esta mesma figura para nós hoje à noite. Deus está hoje à noite olhando também, vendo tantos não alcançados, vendo tantos novos na fé, sem ter um amigo para o discipular, vendo pessoas se desgarrando da igreja e ninguém para ir atrás, vendo este mundo crescer na sua impiedade, e o chamado de Deus continua o mesmo: a quem enviarei? Quem vai comigo? Se a gente fizesse na nossa linguagem de hoje, seria isso. Deus dizendo assim: quem vai comigo? Quem vai comigo? E aí essa resposta nós precisamos dar nessa noite. Nós precisamos descer do colo do Pai, encostar do lado dele e falar: Pai, cresci, conta comigo. Eu estou junto. O que é que eu posso fazer? Eu estou junto nesse projeto. Teu reino vai crescer nessa terra e eu quero colaborar nisso. Eu quero oferecer o meu pouco.
mas eu quero crescer junto contigo. Eu quero fazer um desafio para nós. Nós vamos orar juntos nessa noite. E eu vou pedir que você se coloque em pé no seu próprio lugar. Só aguarde um minuto. Você não vai precisar vir aqui à frente. Nós vamos orar juntos aqui. Mas coloque-se em pé. Aquele que entendeu isso e que pode dizer nessa noite: Pai, eu me ofereço, Pai. Eu quero ser esse trabalhador. Eu quero ter esse estilo de vida. Eu quero me responsabilizar pelos não alcançados. Pai, conta comigo. Pai, envia pessoas na minha vida. Veja bem, se você não quiser se colocar em pé, você não precisa fazer isso. Mas você se colocando em pé, você está dizendo isto: Pai, eu estou aqui. Me mostra alguém para eu cuidar, Senhor. Me mostra uma área nessa comunidade para eu me envolver, para eu oferecer meus talentos, Pai. Eu quero fazer algo. Eu quero deixar que a tua vida flua através de mim, em benefício do não cristão, do novo da fé, desta comunidade, deste mundo, desta sociedade. E eu também me ofereço, Senhor, para ter um compromisso com a minha própria vida. Eu quero ser um cristão melhor hoje do que eu fui ontem. Amanhã eu vou ser um cristão melhor do que eu fui hoje. Eu tenho um compromisso com a minha vida. Graças a Deus por você que está em pé. E esse é um momento de oração. E agora é uma oração que só você pode fazer pela tua vida. E eu quero desafiar você nesse momento, aí no seu lugar, que você feche os seus olhos e você comece a orar a Deus. E você comece a se voluntariar. Diga a Ele que você quer ser parceiro dele neste projeto. Diga a Ele que Ele pode contar com você. Diga a Ele: Deus, eis-me aqui. Deus, o teu chamado continua ecoando nessa terra. E eu vim esta noite aqui para dizer: Pai, eis-me aqui. Pai, eu estou aqui, eu conto com a minha vida. Eu sei que o Senhor age, mas se tu puderes, conta comigo. Eu posso fazer algo também junto com o Senhor. Pai, abre os meus olhos para eu enxergar na minha vida aqueles que ainda não te conhecem. Coloque amor no meu coração por essas pessoas. Pai, há outras pessoas chegando aqui na tua casa, são novos na fé, que precisam de fortalecimento, precisam de consolo, precisam de ajuda. Pai, eu estou aqui, usa a minha vida para alcançar essas pessoas. Pai, eu tenho um compromisso com esta casa. Vá dizendo isto a Ele: eu tenho um compromisso com este ministério. Conta com a minha vida. Eu tenho só alguns pães, alguns peixes, mas eu os coloco à tua disposição nessa noite, Senhor. Faz de mim um vaso de honra, um vaso útil na tua casa. Muda o meu olhar para este mundo, muda o meu olhar para esta sociedade, Senhor. E coloca no meu coração um desafio pela minha própria vida. Que eu tenho um compromisso de ser um cristão melhor a cada dia. Que eu não seja um cristão passivo. Que a minha fé não seja uma fé ociosa. Que eu não fique apenas descansando nas tuas bênçãos. Mas que eu me levante nessa noite para dizer: Pai, eu cresci. Conta comigo. Conta com a minha vida nessa noite. Conta com a minha vida. E o Senhor vai contar com você e comigo, no nome de Jesus. Vamos aplaudir ao nosso Pai, esse Pai de amor que cuida de nós.